bem-vindo a bordo. Eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Dassault Aviation, Amaro Aviation, Enibras, Digex, Goodyear e Hangar 33. E assim na Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E dessa forma você também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. Foi na Segunda Guerra Mundial que tomou forma o caça-interceptador, cuja missão não era entrar em combate com outros caças, mas voar e subir muito rápido, ter armamento pesado e assim interceptar e destruir os bombardeiros inimigos. E essa missão se tornou essencial no pós-guerra, com a Guerra Fria e a ameaça dos bombardeiros inimigos com bombas nucleares. Os mísseis balísticos de alcance intercontinental com ogivas nucleares só iam se disseminar nos anos 60, assim como os submarinos com mísseis nucleares. De jeito que, nos anos 50, os bombardeiros eram ainda os principais vetores para atingir uma nação adversária com poder nuclear. E isso só fazia os interceptadores ainda mais vitais. Eles eram a barreira decisiva para um país não ser devastado no ataque nuclear. E foi já nessa perspectiva que, em 1948, a Força Aérea dos Estados Unidos, a USAF, lançou o pedido de um interceptador a jato supersônico, o projeto MX-1554. Os diversos fabricantes norte-americanos tinham obtido aquele valioso butim tecnológico das pesquisas aeroespaciais alemãs da guerra, inclusive trazendo para os Estados Unidos muitos dos engenheiros e técnicos alemães desses programas. E isso resultou, como em outros países, num salto tecnológico em muitas áreas, como a configuração de asa delta sem cauda. E foi nesse design que a Convair apostou as suas fichas. E se deu bem, ganhando em setembro de 51 o contrato do MX-1554 para um protótipo, que voou em 24 de outubro de 53. E depois de muitos aperfeiçoamentos, entrou em serviço em abril de 56, como caça-interceptador Convair F-102A Delta Dagger. Mas, apesar disso, não era ainda o avião que a USAF sonhava, porque o programa MX-1554 era muito mais ambicioso. Ao contrário da filosofia de até então, não se tratava apenas de se criar um novo avião. Num conceito então pioneiro, hoje comum para nós, se falava já num sistema de armas que ia além do avião, com diversos outros componentes. E um dos mais críticos era um complexo e novo sistema de controle de fogo ou de missão, o MA-1, em desenvolvimento pela Hughes, e que se mostrou mais problemático que o avião em si. Então, para acelerar a entrada em serviço do F-102A, adotou-se nele um sistema mais simples e mais limitado, o MG-10, e se prosseguiu com o desenvolvimento do MA-1 para o interceptador definitivo, o futuro F-106A. Assim como seguiam os programas de outros componentes deste, como um novo motor, o turbojato Pratt & Whitney J75, mais avançado e potente que o J57 adotado nos F-102A. Um outro ponto interessante do design desses jatos foi a aplicação pioneira num supersônico de combate dos Estados Unidos da chamada regra diária, ou o popular formato da garrafa de Coca-Cola, em que a fuselagem tinha um estreitamento a cerca de 2/3 do seu comprimento, cujo efeito aerodinâmico
facilitava o voo supersônico. No finalzinho de 56, a Hughes tinha conseguido superar os diversos problemas e começou os testes de voo do MA-1, usando 2 Convair NT-29B modificados. Para a turma da USAF, deve ter sido aquele momento de agora vai! E foi mesmo! O primeiro F-106A voou em 26 de dezembro de 56 e recebeu o nome de Delta Dart, entrando em serviço em junho de 59. Mas, para o comando da USAF, o novo interceptador era o Sistema de Armas 201B. E isso traduzia aquilo que eu disse. Era um programa vasto e complexo de defesa aérea. E o F-106A era um componente deste. Neste vídeo do Comando de Defesa Aérea da América do Norte, o NORAD, vamos ter uma visualização perfeita de como era esse sistema no qual o Delta Dart representava o vetor de armas, que era chamado de SAGE, a sigla em inglês de Ambiente Semiautomático de Base Terrestre. O SAGE era composto por grandes computadores e equipamentos de rede associados que coordenavam dados de muitos sítios de radar, alguns inclusive no mar, na plataforma continental, e os processavam, gerando uma imagem unificada do espaço aéreo em uma ampla área. E assim, o sistema dirigia e controlava a resposta do NORAD a um possível ataque aéreo soviético. E foi operativo desde o final dos anos 50 até a década de 80. Ele foi o primeiro sistema do NORAD para interceptação controlada de terra, da sigla GCI. E se hoje parecem um troço jurássico, os enormes computadores do SAGE e seus monitores eram o que havia de mais avançado em tecnologia eletrônica da época. Exigiam um prédio enorme, reforçado, que sediava cada centro de controle, com todos os seus equipamentos. E o SAGE teve 22 desses centros, com o primeiro sendo ativado em junho de 58. Não sem motivo, com seu design, digamos assim, peculiar, e o ar-condicionado glacial para refrigerar os computadores, esses centros foram apelidados de cubos de gelo. Está frio aqui dentro ou só eu estou sentindo? Bom, ao trabalho! Agora, voltando ao Delta Dart, para que o interceptador se integrasse a essa rede do SAGE, ele precisou ser equipado com uma eletrônica como nenhum caça tinha recebido antes. E aí está uma das razões das dificuldades e atrasos do sistema de bordo MA-1, porque este incorporava o primeiro computador digital integrado num sistema de controle de fogo no avião, no mundo. E era o centro do sistema de missão do Delta Dart. Mas, até pelo seu vanguardismo, o MA-1 era um sistema bastante propenso a problemas. Ele era meio neurastênico, sendo que ao longo de 29 anos de serviço do interceptador, esse sistema passou por mais de 60 modificações e atualizações diferentes. E você aí reclamando do seu notebook, né? Pensa bem. Um outro ponto de destaque é que o link direto de dados com a rede SAGE do NORAD e com aeronaves tipo AWACS, aquelas de alerta antecipado por radar, permitia que o interceptador pudesse manter o silêncio de rádio durante a interceptação, enquanto que o piloto automático do F-106 literalmente permitia que os controladores em terra o pilotassem até a aproximação final ao alvo. O que cá entre nós devia ser muito frustrante para o piloto, né? Imagina, mas segue a vida. E para finalizar, sobre os principais destaques do F-106, ele foi também um dos primeiros jatos de combate do mundo a ter um sistema de mira passivo orientado por calor, o IRS-TS.
que de fato lhe dava diversas vantagens em combate. Ele consistia em uma cúpula retrátil bem na frente do para-brisa que o piloto podia estender ou retrair e que era dotado de buscador infravermelho interno que podia detectar e ou rastrear qualquer fonte de calor, passando então os dados de posição desta ao MA1, permitindo que se disparasse contra tal alvo. E ainda, se quisesse, o piloto podia escravizar o radar de bordo ao IRS-TS, o que era especialmente interessante porque o radar não era do tipo Doppler e assim não olhava para baixo, sendo incapaz de detectar um alvo aéreo voando abaixo da aeronave contra os sinais de retorno do solo. E o IRS-TS resolvia isso. Também, segundo pilotos do Delta Dart, o IRS-TS não era o melhor, mas talvez o único meio de se atacar alvos supersônicos em grande altitude, porque estes, com o calor de seus pós-combustores, se tornavam detectáveis ao IRS-TS muito antes de serem vistos pelo radar da aeronave, dando o tempo necessário para se travar e disparar contra um alvo destes, o que seria impossível apenas com o radar. E como disse um piloto, esse uso do IRS-TS era inestimável e de fato dava ao F-106 sua única situação com chance de enfrentar os MiG-25. Em sua época, na verdade, não havia nada igual ao F-106. Não surpreende, portanto, que o Delta Dart tenha sido um dos pouquíssimos jatos de combate dos Estados Unidos na Guerra Fria que nunca foram disponibilizados para qualquer aliado, nem os mais fiéis. E de que armas o jato dispunha para essa sua tarefa crítica de proteger os Estados Unidos de um ataque nuclear? Criado, como eu disse, com a missão primária de interceptar e destruir bombardeiros soviéticos com armas nucleares, o F-106 foi originalmente armado apenas com mísseis, os quais eram todos levados num compartimento interno na fuselagem, desse modo reduzindo o arrasto aerodinâmico. Mas que armas eram essas? Que talvez vai te surpreender, viu? Porque, meu amigo, naqueles tempos de Guerra Fria, valia tudo. Então, a arma principal era um foguete não guiado McDonnell Douglas AIR-2A Jenny. E agora eu garanto que tem gente aí se questionando. Mais um jato tão avançado, operando num sistema complexo como o SAGE, e a arma não era nem um míssil, mas um foguete não guiado. Rola, meu amigo, que o Jenny levava uma ogiva nuclear de 1,5 kg, ou seja, de 1.500 toneladas de TNT. Então, para que você precisa de precisão quando vai incendiar o céu, onde está uma formação de bombardeiros inimigos com uma explosão nuclear? Mas e a radiação de um monte de Jennys explodindo na atmosfera ao redor da América do Norte? Bom, como diria o Doutor Fantástico, nisso a gente pensa depois. Mas havia também, para pulverizar individualmente um bombardeiro hostil, o míssil AIM-4 Super Falcon, do qual usualmente cada F-106 levava 2, guiados por radar semi-ativo. Mas uma grande mudança veio em 69, quando foram feitos testes para dotar o F-106 com um canhão M61A1 de 20 mm, dando-lhe capacidade de combate próximo contra outros caças, diante já da experiência do Vietnã. E a arma acabou se tornando padrão a partir de 73, utilizando um excelente sistema de mira digital orientado por computador. E junto com isso vieram melhorias nos controles de voo e um novo link de dados com aviões AWACS. E a instrução dos esquadrões de F-106 em táticas de combate aéreo de caças, iniciada em 68, às quais se agregaram todas essas melhorias, incluindo o canhão,
demonstraram que o jato podia mesmo ser um adversário temível na arena aérea a qualquer outro caça. Seu desempenho em manobras, afinal, era comparável ao de outro Delta celebrizado em combates aéreos, o Mirage 3. Algo que ninguém imaginaria quando o supersônico da Kluver foi concebido, então para ser um interceptador operado em GCI, como um vetor de mísseis para abater bombardeiros. Enfim, com a chegada das novas gerações de caças, como os F-15 e mesmo os F-16, e a ameaça dos bombardeiros inimigos sendo em grande parte minimizada, substituída pelos mísseis cruise lançados de longa distância, por exemplo, o tempo do F-106 chegou ao fim. Entre 83 e 88, estes soberbos caças interceptadores foram retirados de serviço na USAF e logo depois nas derradeiras unidades da Guarda Aérea Nacional que os operavam. Mas a sua história aqui não estaria completa sem esse pitoresco episódio, né, Kowalski? Põe a tela aí, Ariadne, do Bombardeiro do Campo de Milho. Aconteceu em 2 de fevereiro de 1970. Um F-106 do 71º Esquadrão de Caças Interceptadores, pilotado pelo primeiro-tenente Gary Faust, entrou num parafuso chato, descontrolado, durante um voo sobre Montana, e Faust ejetou, salvando-se. Mas a sua saída da aeronave mexeu no equilíbrio desta e estabilizou o F-106, que seguiu voando, sem piloto. E isso aos olhos do próprio Faust, que descia de paraquedas. Aliás, um outro piloto de F-106, que estava na mesma missão, ainda fez graça, mandando um rádio para Faust. Acho que é melhor você voltar pra dentro dele. No fim, aos olhos de todos, o F-106, sem piloto, fez um suave e perfeito pouso de barriga num campo de milho numa fazenda na cidade de Big Sand, ganhando daí o seu apelido de Cornfield Bomber. Acredita nisso? Eventualmente a aeronave foi enviada por trem de volta à base aérea do esquadrão, em Maelstrom. E hoje esse mesmo F-106 está preservado no Museu da USAF, em Dayton, Ohio. Pô, vale uma visita, cara. Brincadeira. Não dava pra gente deixar passar essa, né? Você concorda? Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas. O melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.